Vamos fazer uma oração, pedir a Deus a sua bênção sobre nós, enquanto os nossos irmãos vão chegando também, para a gente ganhar tempo, pois essa matéria parece que ela está rendendo, né? A aula passada a gente até passou um pouquinho do horário, houve a necessidade por conta de algumas explicações que a gente teve que dar, mas vale a pena, né? Vamos orar e pedir a Deus, ao Senhor, a sua bênção, que os demais irmãos possam entrar também na sala. Se puderem colocar lá no WhatsApp lá, irmão, já iniciamos a nossa aula, quem sabe o pessoal não vem já para estar conosco também, né? Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti pela Tua bondade e misericórdia, agradecemos a Ti pelo Teu amor, pela Tua graça infinita, pela salvação que Jesus Cristo nos concedeu. Pedimos a Tua bênção sobre nós neste momento para o estudo da Tua palavra, esta matéria não tão menos importante do que as outras que estudamos até aqui, ainda que trate sobre Satanás e os demônios, temos a necessidade de entender um pouco sobre este assunto, porque ele é o nosso arqui-inimigo e precisamos estar revestidos da graça do Senhor para vencer todas as dificuldades que nos cercam. Seja conosco nesta noite, traga em paz os teus filhos para estar conosco. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá, vamos dar uma recordada então. Na aula passada, nós definimos demonologia, né? Mesmo não tendo na apostila especificamente falando uma definição, nós definimos demonologia como estudo sistemático e detalhado sobre os demônios ou seres espirituais malignos ou malévolos, né? Foi assim que nós definimos, que habitam aí dentro também do folclore brasileiro, da religião e da mitologia. Sempre existe esse assunto também, né? A demonologia não é um estudo só das escrituras sagradas, é um estudo também do folclore, das algumas nações, da religião, da mitologia. Satanás é um personagem que não faz parte só da escritura sagrada, mas também de outros escritos também, né? Que mais? Vimos a questão da perspectiva teológica. No Antigo Testamento você tem uma visão de demonologia a partir do Antigo Testamento do judaísmo. Temos a visão de demonologia dentro da visão do cristianismo. Temos uma visão de demonologia também dentro do islamismo. O islamismo também vai falar sobre esse assunto, né? No Antigo Testamento, trabalhando na soberania de Deus absoluta, sobre Satanás, a ação do diabo no Antigo Testamento de maneira muito restrita, porque nenhum ato de Satanás no Antigo Testamento é dito como se fosse de Satanás propriamente dito, né? Falamos sobre as suas características aí, né? E começamos na apostila, falando sobre a origem dos demônios. Citamos aí a origem dos demônios, que eles passam a existir entre a criação humana em diante, né? Satanás não existe antes do homem. Nós provamos isso baseado em Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando as pessoas dizem que é ali aquela catástrofe que acontece na Terra, ou a maneira catastrófica que a Terra está, as pessoas normalmente atribuem ali a queda de Satanás, e nós, junto com vocês, pensamos que não tem como colocar Satanás ainda ali em Gênesis 1 e 2, tendo em vista que ele não tinha caído ainda, ele está entre todos esses seres e essa criação de Deus, onde Deus disse e viu Deus que tudo era muito bom. Então a própria criação de Satanás, que não era Satanás ainda, também está dentro dessa definição de e viu Deus que tudo era muito bom. Então a origem dos demônios, como diz a apostila aí, né? Vemos que Satanás na forma de serpente já tentava Adão e Eva ali no Gênesis 3, né? Então em Gênesis 3 ele já caiu. Amém, a paz do Senhor. Então ele já tinha caído ali em Gênesis 3, né? Satanás já está caído. E a gente não tem noção de quanto tempo, em termos de anos, já havia se passado entre a criação e aquele momento, né? Vimos que Satanás é chefe dos demônios na letra B. Vimos na letra C, atividade de Satanás e dos demônios, né? Em Satanás se originou o pecado. Foi isso que a gente viu, né? Em Satanás se originou o pecado. Não tem como a gente pensar que o pecado tenha se originado em outro lugar que não seja Satanás. Existem pessoas por aí dizendo, né?
que tudo que existe no mundo foi Deus quem criou, inclusive até mesmo o mal e o pecado. Isso não é verdade. Segundo as Escrituras, não tem como a gente sustentar que Deus seja o criador do mal, né? Ele não pode, o mal não nasce em Deus, o mal nasce no coração de Satanás, então é no coração dele que se origina o mal. Tá? Aí vocês vão citar, mas a Bíblia diz que Deus cria o bem e cria o mal. Sim, o mal que Deus cria é o mal de juízo, o mal de penalidade, de castigo, não o mal moral. Então não podemos dizer que Deus tenha criado o mal moral, tá bom? Ponto 2, nós vemos que os demônios se opõem a toda a obra de Deus, tentando destruí-la, né? Nós vemos isso lá em Gênesis 3, 1 a 6, né? O próprio Satanás tentando Jesus também, ele é o príncipe do mal deste mundo, ele é homicida desde o princípio, né? Ele é mentiroso desde o princípio, tentou Jesus falhar no seu ministério e etc. Né? No 3, vimos, contudo, os demônios estão limitados pelo controle de Deus e têm poder restrito, ou seja, Satanás não pode fazer o que ele quiser com todo mundo, né? E com tudo que existe na terra. Né? Quando a gente lê lá o livro de Jó, a gente vê que Satanás ele tem um limite para poder agir na vida daqueles que servem a Deus. Então, na vida daqueles que servem a Deus, Satanás não tem a liberdade de fazer o que ele quiser. Ele pode ter liberdade de fazer o que ele quiser na vida daqueles que ele possui. Né? Possessão é algo que Satanás faz com aqueles que estão distantes do Senhor, mas aqueles que estão com Cristo têm dentro de si a presença de Deus. Tendo a presença de Deus dentro de si, não tem como Satanás fazer morada neles, né? A não ser que nós nos desviemos da presença do Senhor e voltemos a Satanás novamente. Aí ele fica livre para poder entrar nas vidas que estão afastadas e desviadas do caminho do Senhor. Né? Então a gente tem isso no Antigo Testamento. A palavra demônio usada com frequência, às vezes ela está associada a deuses ou falsos deuses ou a idolatria, tá? No Antigo Testamento. Então você tem aí, verifica-se diferentes estágios de atividade demoníaca na história da redenção, ou seja, até mesmo a demonologia, ela tem uma progressividade, né? Existe uma progressividade na revelação do assunto demonologia, né? Na Bíblia a palavra progressividade ela não aparece propriamente dito, mas essa palavra progressividade tem a ver com o ato, ou com o fato de que todos os assuntos que as Escrituras tratam vai se revelando aos poucos, vai se dando aos poucos, né? Vai crescendo nas Escrituras como um todo, né? E demonologia também é isso, né? De início você tem lá em Gênesis, capítulo de número 3, a presença simplesmente de Satanás, você não tem ali demônios, né? Diversidade de demônios, você só tem o chefe dos demônios seria Satanás. Depois, mais para frente, a gente vai vendo, né, a atuação de Satanás de maneira um pouco mais desenvolvida. A Bíblia vai mostrando um pouco mais sobre a ação satânica no Antigo Testamento, como no livro de Jó, né? Livro de Jó, lá em Saul, na pitonisa de Endor, sendo usada como uma médium, uma feiticeira para poder enganar Saul, e outras questões mais que a gente vê nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. No ministério de Jesus, a gente vê lá Jesus expulsando demônios diversas vezes, né? E muitas pessoas dizendo que nova doutrina é essa, né? Ele expulsa demônios, ele faz milagres, né? As pessoas ficaram admiradas com o que Jesus Cristo fazia, porque não era comum naquele período de tempo alguém aparecer fazendo esse tipo de coisa. Pelo menos a gente não tem um relato de tantas expulsões de demônios, né? De tantas manifestações demoníacas como aparece dentro do ministério de Jesus, né? Na era da nova aliança, teremos também a atuação de Satanás. A gente tem lá os discípulos, né? Voltando todos alegres, né? Dizendo que em teu nome nós expulsamos demônios, tal. E Jesus disse para eles: eu vi Satanás caindo do céu. Irmãos, Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu, né? E mostrando para os discípulos: vocês não devem se alegrar porque vocês expulsam o demônio, mas sim porque os vossos nomes estão escritos no livro
da vida, né? Mostrando que esse poder não ficou só em Jesus, mas também foi dado aos discípulos. No milênio, nós teremos ainda teremos o diabo preso durante 1000 anos. Depois de 1000 anos ele será solto novamente e sairá, enganará muita gente, né? E depois, no juízo final, Satanás é solto, se reúne com os seus demônios e vai em busca daqueles que não aceitaram o governo de Cristo no milênio. E depois disso ele é preso definitivamente lá no lago de fogo de enxofre, que é chamado de segunda morte, né? Depois, se houver necessidade, se os irmãos acharem que existe alguma necessidade, a gente dá uma desdobrada a mais sobre o assunto para vocês aí, do que ficou em dúvida para vocês, tá bom? Então, seguindo aí, letra D, nossa relação com os demônios. Vamos lá. Nossa relação com os demônios. Estariam os demônios ainda hoje ativos no mundo? É uma pergunta, né? Estaria ele ativo no mundo? Algumas pessoas influenciadas por uma cosmovisão ou uma visão de mundo naturalista, que só admite a realidade que se pode ver, tocar ou ouvir, negam que existem hoje demônios, argumentando que a crença nessa realidade reflete uma visão de mundo obsoleta, ou seja, ultrapassada, ensinada na Bíblia e em outras culturas, né, antigas. Por exemplo, o alemão Rodolfo Bultmann, tem na nota de rodapé quem ele foi, Rodolfo Bultmann, que é um baita teólogo aí liberal, né? Ele vai dizer, estudioso do Novo Testamento, ele negava enfaticamente a existência de um mundo sobrenatural de anjos e demônios. Então, você vê, é um teólogo, mas ele negava veementemente a presença ou a existência de um mundo espiritual, ou de anjos e demônios, né? Ele negava, o Bultmann, mesmo sendo um teólogo, né? Ele argumentava que essas coisas não passam de mitos e que era necessário demitizar a mensagem do Novo Testamento, eliminando esses elementos mitológicos para que o Evangelho pudesse ser recebido por pessoas modernas, doutrinadas pela ciência. Então o Bultmann, ele usa muito a palavra demitização. E demitizar é tirar o mito, né? É tirar a crença em algo que não é real. Ele defendia isso quando vivo. Quem leu algum escrito do Bultmann vai ver ele falando muito sobre essa questão. Ele era racional. É um cristianismo mais racionalista, liberal, científico, que não aceita as manifestações espirituais, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ele vai dizer que o Evangelho precisa ser pregado de maneira mais racional, para que as pessoas modernas, doutrinadas e científicas, né, ou pessoas que são dadas à ciência, possam aceitar o Evangelho e de fato acreditar também na palavra de Deus. Isso é o que o Bultmann dizia, né? Ele não acredita nas questões espirituais das Escrituras Sagradas. Ele descarta totalmente a presença de manifestações espirituais ou miraculosas no Antigo e no Novo Testamento, tá? Outros propuseram que o equivalente contemporâneo da inaceitável atividade demoníaca mencionada nas Escrituras era a influência poderosa e às vezes maligna de organizações e estruturas da sociedade atual. Olha só, governos malignos e poderosas corporações maléficas que controlam milhares de pessoas. São por vezes ditos demoníacos, especialmente nos escritos de teólogos mais liberais. Então você vê, eles dizem o quê? Eles dizem que o mal que existe no mundo, né? O mal que existe no mundo, ele é resultado da ação, se existe de fato uma ação demoníaca, né? Dentro da humanidade ou no meio da humanidade, essa ação demoníaca seria das corporações, de homens malignos, de pessoas que... Desculpa, irmão, estão me ligando aqui direto, estou tentando... eles vão dizer que esses homens malignos... Oh, Jesus amado, vamos lá.
eles vão dizer que essas corporações, esses homens malignos, eles estão atuando, né? Atuando no mundo, trazendo prejuízo, trazendo erros para os seres humanos e atrapalhando a humanidade. E que não seja demônios especificamente falando, né? Essa é a crença dos liberais, aqueles que acreditam que o ser humano, se ele está desta forma, é por causa de influências negativas, de governos ruins, da sociedade corrompida, de problemas sociais, de problemas econômicos, de problemas antropológicos, né? Por isso que eles vão dizer isso, né? Que o ser humano ele se tornou da maneira como ele está hoje, porque essa sociedade maligna, essas pessoas malignas fizeram com que o homem se tornasse dessa forma. Ou seja, não existe nada de demônio, não existe nada de maligno, não existe nada de ruim no sentido espiritual para que o ser humano ele faça o que ele está fazendo, para que ele se comporte da maneira como ele está se comportando hoje, roubando, matando, se prostituindo, adulterando, né, agindo de maneira ilegal. Você vai dizer o quê? E isso daí é o resultado de corporações de uma sociedade falida. Então o ser humano precisa ser resgatado. Pelo quê? Por uma boa política, por uma boa visão social, pela bondade de outros seres humanos, etc. Entendeu? Eles vão defender essa tese aí. Mas essa visão é a visão de teólogos liberais, não é o que as escrituras de fato pregam, né? A pergunta a se fazer para aqueles que seguem esta linha de pensamento é: de onde vem esta maldade? De onde vem essa maldade que atinge a natureza humana? Tendo em vista que não há demônios, né? Então essa é a pergunta que tem que se fazer. Da onde vem essa maldade que existe na humanidade, tendo em vista que eles não acreditam em demônios? Teríamos que afirmar que o mal surgiu no coração do homem do nada. E que para nós é fugir do que as escrituras afirmam, com peso teológico e histórico, não deixando dúvidas da verdade e dos fatos escritos, né? Então, segundo as escrituras, a gente não tem como fazer uma afirmação de que o ser humano está desta forma por conta da degradação social. Pensar que o ser humano está dessa forma por conta da degradação social, então a gente precisa perguntar: quando iniciou-se o mal, né? Quando e onde? Ou em quem? Né? Vamos colocar aqui melhor, né? Quando, vírgula, onde e em quem se iniciou o mal, né? Porque se existe o mal no mundo e eles não acreditam que essa ação maligna ou essa maldade que existe no mundo, ela tem um início espiritual, ela tem uma influência espiritual, então se é no aspecto social, político, sociológico, antropológico, quando iniciou? Onde e em quem iniciou? Eles não têm essa informação. Então, quando se faz essas perguntas, eles precisam dar respostas, precisam dar respostas, e eles não têm essa resposta. Eles não conseguem dar essas respostas, entendeu? Então, nós precisamos estar atentos, em não acreditar nesta tese, e não acreditar nesta fala, porque esta fala ela é totalmente vazia de amparo histórico e de amparo escriturístico, porque segundo as escrituras, o mal começou em Satanás. É nele que nós temos a origem do mal. Quando nós não sabemos, porque isso aconteceu no mundo espiritual, né? E onde a gente sabe que foi no céu, propriamente dito, né? E em quem? Em Satanás. Essa seria a resposta se nós tivéssemos que fazer a pergunta. Pode perguntar, Lucas. Se quiser abrir o microfone, pode falar. Professor Davi, eu queria tirar uma dúvida, porque às vezes quando eu estou na EBD eu começo a explicar para o pessoal a questão do pecado, surge uma dúvida, né? Porque o pecado ele é algo que a gente entende logo que é algo mal. Certo. Aí a lógica nossa o primeiro pecado vem de Adão, mas consequentemente a gente a liga a Satanás porque ele está fazendo a tentação. Só que aí a pergunta é se dizer, por qual motivo
que se inicia dentro do coração de Satanás o pecado. Aí a minha mentalidade não sei, o senhor me corrija, que o mal é uma consequência de uma permissão que Deus fez para o mundo, de uma liberdade de tantos anjos ou o ser humano aceitar ele como o próprio rei. Não sei se essa é a minha visão, está equivocada ou não. Então, você colocou aí por último agora a questão de escolha de aceitá-lo, né? Então, todas as vezes que a gente tiver que pensar no pecado, né? Todas as vezes que nós tivermos que pensar na transgressão ou no pecado, nós precisamos acentuar a liberdade. Precisamos acentuar a liberdade, né? Ou, como quiser, livre-arbítrio. Podemos colocar aqui também escolha, a capacidade da escolha. Quando Satanás cai nos céus, ele cai porque ele escolhe cair. Ele cai porque ele era livre para cair. Não existe como, não há como haver liberdade se eu não posso tomar iniciativa com o que eu quero fazer dessa liberdade. Vê se você entende. Ou seja, se eu sou livre, se eu fui criado livre, logo eu preciso escolher o que eu quero fazer com essa liberdade. Se eu quero continuar obedecendo ou não. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa pensar. Quando o ser criado ele age livremente, ele precisa da permissão de Deus para agir livremente? Ou o próprio Deus já colocou isso nele como característica do seu ser de agir livremente? Entende? Então a gente precisa pensar nisso. Precisa pensar. Porque se eu disser, por exemplo, Deus permitiu Satanás cair. Aí vamos pensar, peraí. Deus permitiu Satanás cair. Se Deus permitiu Satanás cair, logo, se Deus não tivesse permitido, ele não teria caído. Essa não permissão seria a quebra da liberdade de Satanás? Se sim, então por que Deus criou um ser livre? Professor Davi, uma coisa que a gente poderia falar é assim, bom, se Deus já sabia que Hitler seria mal, por que Deus já não permitiu que ele não nascesse ou tivesse matado ele? Então, mas é que tá. Mas é que tá. A mesma coisa da questão de Hitler, a mesma coisa em relação a Satanás. Seres livres tomam atitudes sozinhos, tomam atitudes livres e precisam ser responsáveis pelas atitudes que tomam, né? O ser humano, ele é dono das suas escolhas, mas ele não é dono das consequências. As consequências ele não tem como alterá-la. Ele não tem como resolver as consequências das suas atitudes. Então, o ser humano é livre. Se ele é livre, logo, todas as escolhas que ele faz, ele é culpado por ela. Se eu dissesse que Deus permitiu Satanás cair, de certa forma, Deus não está sendo culpado também por ele ter caído? Vamos pensar. É uma boa questão. Tá entendendo? Se eu disser, Deus permitiu que eu caísse. Deus permitiu que eu caísse. Não, pastor, mas permissão, o fato de Deus permitir, não quer dizer que ele seja culpado do que aconteceu com o homem. Mas aí entra a grande questão. Mas ele não poderia ter evitado? Sim. Deus poderia ter evitado. Só que não é da responsabilidade de Deus evitar ou não a minha queda. Não é da responsabilidade de Deus evitar ou não a queda de Satanás, mas sim o próprio Satanás em si e eu. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu sou responsável pelos meus atos. Então a queda de Satanás tem a ver com a escolha que ele fez, de querer ou não obedecer a Deus, de querer ou não continuar sendo um servo de Deus. Aí você tem Paulo dizendo, vai dizer para Timóteo, quando vocês tiverem que consagrar obreiros, não consagrem obreiros novos convertidos, ou neófitos, para que se ensoberbecendo, não caia na condenação de Satanás. Ou seja, então, qual foi o pecado que levou Satanás à queda? A soberba, o orgulho, a altivez. E normalmente, quando alguém ele é soberbo,
ele é altivo, ele é orgulhoso, é porque ele está invejando alguma coisa de alguém. Ele está querendo alguma coisa de alguém, ou querendo ser o que ele de fato ele não é. Então quando Satanás escolhe ser o que ele não é, ele cai em uma tentação que nasce no seu próprio coração e não tem nada a ver com Deus. Então quando a gente usar a palavra permissão, né? Quando nós usarmos a palavra permissão voltada a Deus, nunca se esqueça de pensar em liberdade, em escolha. Porque o ser humano possui essas características, independentemente se Deus permite uma coisa ou não. Tem pessoas que querem ir para o inferno. Foi Deus que permitiu elas irem lá? Não, a vontade de Deus é que elas não vão. Não vão para o inferno, não vá. Sabe? Então essa expressão permissão, ela é muito perigosa. Dependendo do contexto que você coloca, ela é muito perigosa, Lucas. Porque Satanás, mas professor, mas o mal não existia. Sim, o mal não existia. Mas o mal passou a existir a partir do momento que ele fez uma escolha deliberada de querer ser o que não era e de querer ter o que não era dele. Esse é o grande problema do pecado. Esse é o grande problema do orgulho. Foi isso que aconteceu com Satanás. Então, mesmo os outros demais seres angelicais que caíram, quando esses seres angelicais caem, né, os demais demônios caem, eles caem porque fizeram uma escolha de seguir Satanás. Ninguém os obrigou. Ninguém forçou eles a fazerem isso, entende? Então essa é a melhor resposta que eu tenho para essa dúvida, Lucas. Não sei, veja aí se ficou alguma dúvida, se algum dos irmãos tem algo a mais que possa acrescentar. Fiquem à vontade aí. Não, deu para entender bem, pastor Vitor. Porque a questão de permissão não isenta de responsabilidade. Da mesma forma que se a gente não tivesse a liberdade, a gente ia culpar Deus também. Então, aí que está. A gente tem que tomar cuidado, Lucas, com essa questão. Você vê, a gente tem... o pessoal canta, tudo é permissão de Deus, né? Tudo é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus? Ou seja, o que está por trás dessa permissão? O que é permissão de Deus, sabe? Eu acho que a gente precisa refletir um pouco mais nas coisas que nós vamos dizer, porque senão a gente acaba atribuindo a Deus a culpa de coisas que ele não decidiu fazer. Nós vamos cair no fatalismo, né? No fatalismo do destino. Não, tudo está destinado. Deus já destinou tudo. Isso ele permitiu, isso ele não permitiu. Então, quem é culpado das coisas ruins que acontecem? Sou eu? Então, vai ser Deus. Então aí eu pergunto, até onde vai a minha liberdade se eu não tenho liberdade de pecar ou de ser santo? Porque para ser santo, eu preciso escolher ser santo. Para não pecar, ou para transgredir, eu preciso escolher transgredir. Entende? Então é uma escolha. Se não houver a escolha presente nessa equação, então o ser humano não é livre então para poder fazer o que de fato ele quer fazer. Entende? Então nós precisamos melhorar, né, essa nossa compreensão aí sobre esse assunto aí, tá bom? Vamos lá, se alguém tiver algo a mais para falar, fiquem à vontade aí, tá bom? Posso fazer uma pergunta? Pode, Eduardo. De acordo com o que o senhor está falando aí sobre a questão do livre-arbítrio, né, no caso Lúcifer tinha lá a questão de escolher, né? Hoje isso acabou no céu, no caso dos anjos, porque uma vez que eles caíram, aqueles demônios que estavam lá, que eram anjos, caiu, eles não vão mais ter como ter o arrependimento igual o ser humano, né? Sim. Mas e quem está lá no céu, os anjos que estão no céu, ainda existe um risco deles caírem, já que eles têm essa liberdade? Então, Eduardo, eu penso que, professor Davi Lucas, né? Eu penso que a minha experiência de leitura, de estudo, de mais de 20 anos falando sobre esse assunto, é que os seres angelicais que não seguiram a Satanás, os que não pecaram, os que não caíram, eles não caíram porque escolheram não cair. Eles escolheram não pecar. Ou seja, se Satanás fez a escolha de pecar, se os demônios que seguiram a Satanás fizeram a escolha de pecar, os 66% dos outros anjos escolheram não pecar. Então foi uma escolha deliberada também não pecar. Se eles escolheram não pecar, isso quer dizer o quê? Que eles escolheram ficar do lado de Deus. Então eu entendo o quê? Eu entendo que a partir do momento que Deus viu
que esses seres angelicais, eles não seguiram a Satanás, eu entendo que é como se houvesse lá em cima uma espécie de aperfeiçoamento, uma espécie de glorificação desses seres angelicais para que a queda não fosse mais possível. E eu parto de um pressuposto, né, de um ponto de vista daqui da terra, né? Por exemplo, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador e que nós entendemos o Evangelho, que nós compreendemos a verdade, que nós compreendemos a vontade de Deus, qual é a nossa maior vontade em relação a Deus? É uma pergunta. Qual é a nossa maior vontade em relação a Deus? Agradá-lo, servi-lo. Servi-lo, obedecê-lo. Agora eu pergunto, Eduardo, se nós, como seres humanos falhos, que conhecemos a Cristo e a Deus distante, já experimentamos da sua salvação, da sua redenção, a gente faz desta forma, a gente se esforça desta forma, imagine os seres angelicais lá em cima, que decidiram não pecar. Se eles estão agora, como eu imagino, aperfeiçoados, glorificados, vamos pensar, se usar a expressão glorificados, imagine a gente, entendeu? Porque a nossa caminhada aqui na Terra, ela é uma caminhada de aperfeiçoamento, segundo Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, né? Você tem lá 5 dons ministeriais, e o versículo seguinte diz, até que alcancemos a estatura de varão perfeito, a plena varonilidade de Cristo Jesus. Ou seja, quando nós alcançarmos a glorificação, ou uma estatura maior, a nossa vontade, ou a nossa livre vontade, será glorificada, de maneira que nós não quereremos mais, ou não vamos querer mais, desobedecer a Deus de jeito nenhum. Se agora nós nos esforçamos para obedecê-lo, para viver uma vida justa diante dele, imagine os seres angelicais no céu hoje, que viram o que aconteceu com Satanás e os seus anjos, né? Porque, Eduardo, aí existe uma questão. Os anjos lá em cima, eles não têm só um referencial positivo. Eles também viram um referencial negativo do que aconteceu com Satanás e seus demônios. Então, para eles hoje decidirem cair, pecar, não é mais possível, porque eles próprios decidiram se colocar diante de Deus, livres diante de Deus, a ponto de que tudo que eles queriam fazer, de fato, agora era obedecer e não pecar mais. É isso que a gente entende, certo? É isso que a gente entende. Então, de alguma maneira ou de outra, eles não caíram mais, eles não caem mais, porque eles preferiram que a sua liberdade fosse glorificada, aperfeiçoada, para não pecarem mais, entendeu? Ou seja, lógico, mas pastor, a Bíblia afirma isso diretamente? Não, mas eu consigo construir um argumento, como eu falei agora. Esse argumento é um argumento construído por nós mesmos, né, de acordo com o passar do tempo, tendo em vista esse ponto de vista que eu tenho sobre os seres angelicais e esse paralelo conosco aqui na Terra e quando nós formos glorificados também. Veja, Eduardo, se foi suficiente. Se você quiser argumentar alguma coisa a mais, fique à vontade. Não, professor, entendi, ficou claro assim. Na verdade é uma linha de pensamento, né? Porque isso. A Bíblia não fala muito sobre essa questão no caso de hoje, né? A gente só sabe que o motivo da queda, né? Isso. De Satanás. Isso mesmo. É isso mesmo. Ou seja, se a gente tem essa clareza, né? A gente tem assim, essa clareza. Como eu penso que de fato seja uma clareza, isso que eu estou te colocando, né, Eduardo? Então, se a gente tem esse ponto de vista claro na nossa mente, da maneira como eu coloquei, é de se pressupor, é de se imaginar, é de se intuir que de fato seja assim, que tenha acontecido isso. Até porque a gente não tem, Eduardo, nenhum relato mais de queda depois da queda de Satanás. A gente tem aí um relato de um grupo de seres angelicais que estão hoje presos, de acordo com o que Pedro diz lá na sua carta, num lugar chamado Tártaro. E ali você tem uma classe de seres angelicais que parece ser diferente desses que estão soltos. Só que a gente não tem também detalhes nenhum sobre aquele assunto especificamente falando. A gente não tem clareza daquele assunto especificamente falando.
Entendeu? Então talvez mais para frente a gente faça uma leitura dessa citação de Pedro na sua carta, sobre esses demônios que não guardaram o seu principado, mas que estão guardados em prisões eternas. Então talvez a gente faça, mas aí você tem uma segunda categoria de seres angelicais que estão presos. A Bíblia diz aguardando o juízo eterno. Então é possível que possa acontecer isso, possa ser de fato desta forma, entendeu? Possa ser desse jeito aí. Mas vamos lá, alguém mais tem alguma questão que queira levantar? Não? Podemos seguir? Então vamos lá. Pai do Senhor Jesus aos irmãos que estão aí no Facebook também. Vamos lá, seguindo. Vamos entender aí então. O mal e o pecado vêm em parte, mas não totalmente de Satanás e dos demônios, né? Então vamos trabalhar essa questão aí agora. Quando refletimos, ponto 2 aí. Quando refletimos sobre a ênfase global das epístolas do Novo Testamento, percebemos que se dá bem pouco espaço à discussão da atividade demoníaca na vida dos crentes e aos métodos de resistir e fazer frente a essa atividade. A ênfase está em exortar os crentes a não pecar, levando uma vida de justiça. Por exemplo, em 1 Coríntios, diante do problema das divisões, Paulo não diz à igreja que repreenda o espírito da divisão, mas os aconselha simplesmente a falar a mesma coisa e a mostrar-se unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ou seja, Paulo não está dizendo aqui que esta falta de união é a presença de um demônio. Ah, Senhor, eu repreendo o espírito da divisão, eu repreendo o espírito da contenda. Não existe espírito da contenda. Não existe espírito da divisão. Existe espíritos que causam divisão e que causam contenda. Mas na vida do cristão, isso acontece como seta. O inimigo lança suas setas sobre nós para que haja confusão, para que haja a divisão. Mas não existe nenhum demônio possuindo o crente para que ele viva a divisão. Certo? Eu vou expulsar o demônio e a divisão vai acabar. Necessariamente não. Porque o crente não tem demônio em si. O crente não tem demônio em si. O crente não vive endemoniado. O crente está liberto, né? Está liberto. Então a gente precisa entender o quê? A ação do diabo na vida dos crentes é limitada, ela é restrita e ela acontece em setas, em tentações, em opressões, né? Nós não somos possessos, nós somos oprimidos, nós somos tentados, nós somos levados a quedas, nós somos induzidos, né? Então, não existe a presença de Satanás ou dos demônios na vida do crente. Se o crente estiver endemoniado, estiver possesso, se ele estiver dessa forma, ele já não é mais crente. Ele já está desviado, ele está afastado. Por quê? Não tem como beber de duas fontes. Ou você bebe da fonte do Espírito Santo, ou você bebe da fonte do diabo. Não tem como você dividir a coisa, entendeu? Então, o mal e o pecado vêm em parte, mas não totalmente Satanás e o demônio. Então, às vezes, tem coisa que é a natureza humana. Tem gente que é ruim. Tem gente que é ruim. Né? Tem gente que é muito ruim mesmo. E às vezes a gente atribui essa maldade, essa ruindade a Satanás. Mas às vezes não é Satanás não. É a natureza ruim do ser humano mesmo. Tem gente que é tinhosa. Tem gente que é tinhosa. Você fala, você ensina, você adverte, você orienta, mas ele resiste. Ele não se dobra, né? Então não adianta querer culpar Satanás dessas situações não. Às vezes não tem nada a ver com Satanás. Pode expulsar, pode fazer o que for. Vai continuar a mesma coisa. Ou seja, é desvio de caráter, é desvio de conduta, é pessoa que não se dobrou diante da presença de Deus ainda para poder reconhecer a sua soberania, tá? Então, nem tudo tem a ver com Satanás, tá? Nem tudo. 3. Né? Estamos aí na letra D, no ponto 3. Como reconhecer? Graças e paz, irmãos. Irmãos estão saudando a gente aí no Facebook.
Graça e paz a vocês aí. Em casos graves, como reconhecer influências demoníacas? Em casos graves de influência demoníaca, como os relatados nos evangelhos, a pessoa afetada exibe atitudes bizarras e muitas vezes violentas, especialmente diante da pregação do evangelho. Ou seja, o ser humano endemoniado, ele não resiste à pregação do evangelho, ele não quer ouvir a pregação do evangelho, né? Ele resiste. Quando Jesus entrou na sinagoga em Cafarnaum, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste-nos para nos destruir? Olha só, onde esse espírito maligno está? Na sinagoga, está lá dentro. Na sinagoga. E a sinagoga era o quê? A sinagoga era o lugar onde as pessoas iam cultuar a Deus. Onde as pessoas iam adorar a Deus. Veja bem. Veja bem. Ou seja, as pessoas estavam lá na sinagoga para cultuar a Deus. E lá dentro, na sinagoga, você tem um endemoniado lá questionando Jesus. Viesses nos atormentar antes da hora, Jesus Cristo, Filho de Deus? Vieram nos destruir antes da hora? Ou seja, lá na sinagoga tem gente endemoniada. Então, a gente pode fazer a pergunta: tem gente endemoniada dentro da igreja? Tem. Tem gente endemoniada dentro da igreja. Só que a pessoa que está endemoniada, eu não tenho como dizer que ela já está liberta e que seja um servo de Deus. Porque se é servo de Deus, não tem como estar endemoniado. Tem como você pensar um servo de Deus que tenha o Espírito de Deus, que tenha o selo de Deus, que tenha o penhor de Deus, que tenha a promessa de Deus na vida, que ele esteja endemoniado. Não tem como. A não ser que seja no processo de libertação, né? Mas mesmo assim, é um pouco complicado dizer que está crente, né? Que se tivesse crente não ia cair endemoniado, né? Então, isso tem que ser dito aí de qualquer forma. Tá? Vamos lá, seguindo. O homem, ou mais precisamente, o demônio que estava dentro dele, pôs-se de pé e interrompeu o culto, berrando essas coisas. Ou seja, hoje, se acontecer em nossos cultos, um endemoniado cair, começar a berrar, gritar, atrapalhar, expulsa ele para que ele vá embora. Porque ali é local de se ouvir a palavra de Deus, a voz do Senhor, não esses perturbados aí que vêm querer atrapalhar a vida dos outros, certo? Então a gente precisa resolver essa situação. Não podemos aceitar esse tipo de coisa de jeito maneira, de jeito nenhum. Porque a casa de Deus, quem se manifesta é o Espírito de Deus e não Satanás. Tá? Vamos lá, seguindo. 4. Jesus dá a todos os crentes a autoridade de repreender demônios e de ordenar que saiam. Então agora vamos falar aqui sobre o poder que Jesus Cristo nos deu de expulsar demônios, né? De repreender os espíritos malignos, que às vezes a gente pensa que a gente não tem esse poder, né? Ah, só o pastor pode expulsar o demônio. Caiu um endemoniado, o vizinho chamou porque está quebrando tudo, vou chamar o pastor, vou chamar a missionária. Não, você pode, porque você tem o poder. Você tem a graça de Deus para poder fazer tal coisa. Então não aceite. Não aceite que Satanás venha e faça o que ele quiser lá na sua igreja, na casa do vizinho, se ele te chamou, não. Tá? Pelo contrário, você precisa se posicionar aí e não aceitar essa situação. Vamos lá, seguindo. Quando Jesus enviou os 12 discípulos à frente dele para pregar o reino de Deus, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Lucas 9:1. Então, de quem é o poder que Jesus Cristo dá? De quem é o poder que é dado a nós? É de Jesus. O poder é o poder de Deus. É o poder que ele nos conferiu. Não é meu. Não é mérito. Não é porque eu tenho que seja meu. É algo que nos é dado. E enquanto nós estamos na comunhão com Deus, nós temos autoridade para isso. Logo, quando nós não fazemos tal coisa, a gente não consegue prosseguir. Não consegue. Por quê? Porque o poder vai embora. Porque a autoridade vai embora. Né? Depois de pregar o reino de Deus em cidades e vilarejo,
os 70 voltaram exultantes, alegres, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Lucas 10, 17. Jesus então lhes falou: Eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Lucas 10, 19. Quando Felipe, o evangelista, desceu até Samaria para pregar o evangelho de Cristo, espíritos imundos saíram de muitos que os tinha. Atos 8, 7. E Paulo usou a sua autoridade espiritual sobre os demônios para dizer a um espírito de adivinhação que entrara numa moça: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. A gente pode acentuar Atos 16, 18, que o espírito de adivinhação, ele estava falando a verdade. Né? Abre a sua Bíblia aí, em Atos, capítulo 16, versículo 18. Abre aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 18. Veja bem. No versículo 16, olha só. E aconteceu o quê? Capítulo 16, versículo 16. E aconteceu o quê? Indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Aqui no caso você tem o quê? Espírito de adivinhação. Né? Existe demônios que têm especialidade em adivinhar? Não. Todos os demônios podem fazer tudo que você puder imaginar. Né? Mas lendo as escrituras sagradas, parece que existe uma espécie de organização no mundo espiritual em que alguns demônios fazem tais coisas que outros não. É como se houvesse uma espécie de categorização ou especialização na ação demoníaca. Né? Esse aqui, ele traz a adivinhação. Você tem nas escrituras espírito de mudez e de surdez. Você tem espírito que deixa a pessoa encurvada. Ou seja, não é que um espírito ele é especialista em encurvar, em adivinhar, mas dá-se a entender que nas escrituras sagradas alguns demônios às vezes são categorizados para fazer tais coisas. E é o que a gente tem aqui, um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Ó, nesse caso aqui, você tem pessoas que usavam aquela moça para poder adivinhar a vida das pessoas. Né? Aqui no Brasil, né? Aí na Escócia acho que não deve ter isso, né? Mas aqui no Brasil tem, não sei se no país de origem dos irmãos que estão na Escócia aí tem. Aqui no Brasil você tem os ciganos, né? Os ciganos que vão ler as nossas mãos, né? Eles leem as nossas mãos para falar o nosso futuro, né? É uma espécie de adivinhação. Eu não duvido que espíritos malignos estejam nessas pessoas, dando a elas essa capacidade. Mas nesse caso aqui, está categórico que esse espírito era um espírito de adivinhação e as pessoas ganhavam dinheiro, né? Ganhavam dinheiro com isso. Ou seja, os próprios ciganos aqui no Brasil, eles ganham dinheiro com isso. Eles recebem dinheiro com isso, né? Aí diz aí no versículo 17. Quem pode ler pra gente aí? O versículo 17. Lê pra mim um de vocês. Posso ler, pastor? Pode ler, Lucas. A minha tradução é NTLH, tá? Tá bom, não tem A problema. moça começou a nos... vou ler aqui. A moça começou a nos seguir gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Continua. Você vê, ó. Esses homens que anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. É mentira o que ela está dizendo? Não. Não, é a verdade. Olha que estranho, né? Ela está adivinhando e ela está dizendo a verdade. Agora, ela está dizendo o quê? O óbvio. O óbvio. Porque todo mundo que via sabia que de fato era um servo de Deus Altíssimo. Então, você vê, ela não está adivinhando, ela está vendo. De certa forma está vendo. E ela está dizendo a verdade. Agora, só porque a verdade está na boca de Satanás, quer dizer que ele se converteu?
Quer dizer que ele é bonzinho? Não quer dizer isso de jeito nenhum. Né? Vai lá, o 18. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. Olha só, então ele expulsou, né? Ele expulsou o espírito maligno dela. Ele expulsou o espírito de adivinhação dela. E é tão verdade que ele expulsou, que o 19 diz assim: e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Olha só, porque eles ganhavam dinheiro em cima dela. Entendeu? Então, sabe, é um espírito maligno mesmo, que causava adivinhação. E ele está falando a verdade, não está falando mentira. Mas nesse caso aqui, não adianta nada. Um espírito maligno que fala a verdade não muda nada ao seu caráter. Você tem um mentiroso, você tem uma pessoa mau caráter que pode falar a verdade. Isso faz dele verdadeiro? Não, porque a natureza dele é pecaminosa. Então, toma cuidado com a permissão que você dá para Satanás falar nos púlpitos da sua igreja aí, no microfone, né? Essa situação que às vezes o demoniado cai, o pessoal pega o microfone e pergunta: o que você veio fazer aqui? O que você quer com ela? Você não pergunta nada para Satanás. Tem que perguntar nada. Tem que expulsar ele, mandar ele embora e pronto, acabou. Na casa de Deus, quem fala é o Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus, não Satanás. Lança ele fora. Manda ele para longe. Para ele não atrapalhar mais o culto de vocês aí. Tá bom? Tudo bem? Perguntas? Podemos seguir? Então vamos lá. Ponto 5. Letra D, ponto 5. O uso correto da autoridade espiritual do cristão no ministério junto a outras pessoas. Deixando a discussão da batalha espiritual particular na nossa vida, como na vida dos familiares mais próximos, passamos à questão do ministério pessoal direto, junto a outras pessoas que sejam vítimas de ataques espirituais. Por exemplo, podemos aconselhar outra pessoa, ou talvez orar por ela. Podemos aconselhar outra pessoa, ou talvez orar por ela, quando desconfiamos que a atividade demoníaca é um dos fatores que provocaram o seu problema. Nesse caso, é bom ter em mente algumas outras considerações. Tá? Então, às vezes, a gente percebe, a gente tem aquela percepção, ou aquele discernimento, de que algum problema espiritual, algum problema que uma pessoa esteja passando, tem a ver com a ação demoníaca, tem a ver com a ação do diabo. Agora, a grande pergunta é: Deus te revelou? Você tem o dom de discernimento para saber se de fato é procedência maligna o que está presente ali, ou é apenas uma suposição? Então, nesse caso, a gente tem que tomar cuidado, tem que levar em consideração algumas considerações aí, no caso, dentro da questão, né? E ver direitinho o que nós vamos fazer. Porque uma coisa é falar, outra coisa é ter certeza daquilo que está acontecendo. Então tome cuidado, que de repente você vai aí dizer: tem demônio na sua casa, tem um demônio na sua vida, tem isso na sua vida. Aí você faz isso e você não tem certeza, você pode causar um problema e você pode fazer com que essa pessoa desanime na fé, que essa pessoa venha desanimar na fé. Então tome cuidado, porque você pode causar um grande problema numa situação dessa aí. Por favor, esteja atento com aquilo que você vai fazer, tá? Então, quando a gente tem o discernimento de Deus, a gente vai saber, a gente pode saber a procedência. Existem três manifestações de coisas que podem acontecer na igreja. 3 manifestações. E as 3 manifestações são: vamos lá, vamos entender. Em primeiro lugar, essa manifestação pode ser divina. Essa manifestação pode ser satânica.
Mas essa manifestação também pode ser humana. Pode ser a pessoa, pode ser pessoal, né? Por exemplo, a gente tem casos de algumas igrejas que algumas línguas estranhas que estão sendo faladas, às vezes é Satanás. Às vezes é Satanás. Mas como saber que é Satanás? Dom de discernimento de espírito. Ou alguém que conheça o caráter, a vida dessa pessoa. E se essa pessoa está vivendo uma vida totalmente devassa, totalmente fora da presença de Deus, não tem como esta pessoa ficar falando língua e está tudo certo. Entendeu? Se bem que falar em língua não tem nada a ver com o caráter, né? Mas às vezes pode ser língua estranha e maligna. Mas às vezes pode ser humana. Tem que ser divina a maioria das vezes, né? Divina tem que ser a maioria das vezes. A gente espera, né? Esperamos que seja divina a maioria das vezes. Mas pode ser demoníaca, satânica. Mas às vezes pode ser humana. Tem pessoa que cria língua, que assimila a língua do outro. Sabe? Então a gente precisa tomar cuidado. Às vezes tem coisas que estão acontecendo dentro da igreja que não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com o demônio. Tem a ver com a pessoa. É pessoa que se sente inferior e ela começa a criar ali uma maneira de se mostrar espiritual, de se mostrar cheio da graça de Deus para roubar cena, para ganhar reconhecimento, para criar status, sabe? Isso acontece, entendeu? Então toma cuidado com o que você está fazendo. Toma cuidado com a atitude que você vai tomar em relação a isso. Se Deus te mostrou, vai lá, adverte, expulsa o demônio, orienta. Mas se Deus não te mostrou, se você não tem discernimento, então toma cuidado com o que você vai fazer. Porque senão você pode matar essa pessoa e entristecê-la. Aí, em vez de ajudar, você atrapalha cada vez mais, tá? Então, eu acho que nesse caso, cabe o conhecimento da palavra, o discernimento de espírito, saber qual é a procedência de fato daquilo que está acontecendo, tá? Senão você pode entrar em maus lençóis aí, tá bom? Vamos lá, perguntas. Perguntas. Pastor Davi. Pode falar, Manelci. Esses dias atrás aí uma pessoa foi orar por outra pessoa e estava expulsando o corpo seco. Corpo seco é uma pessoa ruim? Corpo seco? Meu Deus do céu. É. Mas expulsando como se fosse uma espécie de demônio? Isso. Nunca ouvi falar esse nome de demônio, Manelci. Eu acho que pode. Eu fiquei assim, mas como que pode, né? A pessoa não ter discernimento das coisas. É estranho, né? Expulsando da outra pessoa o corpo seco. Daí a outra pessoa queria saber o que era. E ele não explicou. Daí a pessoa não explicou. Então, você vê, ele está usando uma expressão que talvez seja uma expressão regional, que algumas localidades às vezes têm uma espécie de termos, né, que diz respeito àquela regionalidade, né? Por exemplo, aqui em São Paulo a gente fala, ô seu cabeça dura, né? Ô seu cabeça dura. Eu estou querendo dizer o quê? Teimoso. Então, pode ser que corpo seco seja uma expressão regional. Agora, eu nunca ouvi falar de algum espírito chamado corpo seco. Porque a Bíblia vai dizer o quê? A Bíblia vai dizer que tinha uma pessoa que tinha uma doença chamada mão ressequida, a mão seca, né? É uma doença em si. Agora, que fosse um demônio que causasse aquela doença, você não tem a Bíblia dizendo isso. Então, eu desconheço essa expressão aí, chamado corpo seco. E a pessoa que usou essa expressão, ela está mais errada ainda, quando a outra pessoa pergunta o que é, e ele não sabe explicar. Pois é. Você vê? Daí eu não gostei, mas eu nunca vi isso, nunca soube disso. Então, eu também nunca vi isso. Então, você vê, às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acaba usando certas expressões que, em vez de trazer clareza para a pessoa que está nos ouvindo, vai trazer confusão, né? Vai trazer confusão. E vai trazer confusão, vai errar mais ainda. Então, eu acho que não é saudável usar esse tipo de coisa, entendeu? Manelci, às vezes as pessoas querem criar coisas para se mostrar espiritual, quando na verdade a Bíblia só quer que a gente siga ela. A única coisa que a gente precisa seguir é a Bíblia, não ficar inventando coisa, como as pessoas vivem inventando por aí, entende? Então tem que tomar muito cuidado.
Tomar muito cuidado com essas questões aí, porque a Bíblia não cita esse termo, eu nunca ouvi falar desse termo, eu acho que essa pessoa mais inventou para se mostrar espiritual do que de fato tivesse conhecimento da verdade, né? Ah, eu pensei isso também, mas, né? Pensou bem, pensou bem. Mas vamos lá. Seguindo aí, irmãos. Devemos crer que o Evangelho vá triunfar poderosamente sobre as obras de Satanás, as obras do diabo? Vamos entender. Quando Jesus surgiu pregando o Evangelho na Galiléia, também de muitos saíam demônios. Também de muitos saíam demônios. Lucas 4, versículo 41. Quando Filipe foi a Samaria pregar o Evangelho, os espíritos imundos de muitos saíam gritando em alta voz. Atos 8:7. Jesus incumbiu Paulo de pregar entre os gentios, para convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Sua obra de proclamação do Evangelho, disse Paulo, não constitui em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ou seja, então se é possível o Evangelho triunfar sobre as obras do diabo, isso só é possível pelo poder de Deus que está em nós. Humanamente falando, não existe condições nenhuma de nós, humanamente falando, expulsarmos o demônio, vencermos o diabo, etc. O Evangelho, o poder de Deus, tem poder sim sobre Satanás, sobre os seus demônios e sobre toda a sua manifestação. Então, hoje, nós vivemos uma realidade em que a modernidade está tirando tirando a vez do Evangelho, né? Colocando o Evangelho na gaveta e usando muitas modernidades, muitos termos, muitas coisas que diz respeito à ciência. Por exemplo, todas as vezes, quando uma pessoa está deprimida, a primeira coisa que ela faz é o quê? Procurar um psicólogo. A pessoa que está com angústia profunda, ela vai procurar um terapeuta. A pessoa que está com ansiedade, ela vai procurar também um psicólogo. Mas, você vê, será que não tem muita coisa que de repente seja a atuação de Satanás e que a palavra de Deus não tem o poder de curar essas pessoas? Será que o Evangelho ele perdeu essa capacidade de trazer as pessoas ao centro novamente das suas emoções, dos seus desejos, da sua vontade, das suas atuações originais diante da presença de Deus? Então acho que a gente precisa, irmãos, tomar cuidado. Acho que o Evangelho está perdendo esta força no nosso meio. Quem prega a palavra de Deus, né? Está conosco o nosso irmão evangelista Diego, que é um pregador da palavra de Deus. Graças a Deus, pastor Diego. Você é prova disso também, que a palavra de Deus ela tem essa força. O Evangelho de Jesus Cristo tem a força de dar liberdade aos cativos. O que Jesus Cristo disse? Né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar, para proclamar as boas novas aos cativos, colocar em liberdade os presos, né? Ou seja, agir contra a ação do diabo. Ou seja, o que Jesus Cristo disse? Ele disse que a sua atuação pelo Espírito de Deus, pela pregação do Evangelho, tinha a ver com o Espírito Santo de Deus. Tinha a ver com o poder do Evangelho. Ou seja, o poder do Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Então, irmãos, tem muita coisa no nosso meio que se nós crêssemos um pouco mais na palavra, nós não precisaríamos procurar psicólogos, psicanalistas, médicos, terapeutas. Porque a palavra, segundo Paulo, lá em Romanos 1, né, versículo 12 em diante lá, ele vai dizer que eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Ele vai dizer o quê? Porque é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Então a gente tem que crer no poder do Evangelho. Então o poder do Evangelho, ele vai triunfar contra as obras de Satanás. Ele triunfa contra as obras de Satanás. Só que para isso nós precisamos conhecer o Evangelho. Nós precisamos crer no Evangelho. Nós precisamos ler o Evangelho. Nós precisamos proclamar o Evangelho para as pessoas conhecerem o Evangelho. Então tem muita coisa ruim aí que acontece na igreja e no meio da nossa sociedade, que se nós usássemos a palavra de Deus, ela seria suficiente, ou o suficiente, para trazer liberdade ao homem oprimido, ao homem possesso, ao homem deprimido, ao homem depressivo, ao homem angustiado, ao homem ansioso, né? A palavra de Deus, ela resolve isso. Mas nós estamos deixando a palavra de Deus de escanteio, né? De lado, e crendo em muitas coisas que não é a palavra de Deus, né? Se realmente cremos no testemunho bíblico da existência e da atividade dos demônios, e se acreditamos que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, olha só, Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo, 1 João 3,8, ou seja, através da palavra do Evangelho, através da pregação do Evangelho. Então, é de se esperar que, mesmo hoje, quando se proclama o Evangelho aos incrédulos, não estamos falando nem da pregação a crente não, tá? Que o crente já tem que conhecer o poder de Deus de verdade. Aos incrédulos. E quando se ora pelos crentes, que talvez se achem ainda despercebidos, dessa dimensão de conflito espiritual, haja triunfo verdadeiro e muitas vezes imediatamente reconhecível sobre o poder do inimigo. Devemos esperar que isso aconteça, considerá-lo parte normal da obra de Cristo, na edificação do seu reino e nos alegrar com a vitória que ele nisso alcança. Ou seja, irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, para aqueles que creem, para aqueles que conhecem, sabem que ele é poderoso. Entendeu? O Evangelho de Cristo, ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente imagina. Só que a igreja de hoje não lê o Evangelho. 55% de todos os obreiros do Brasil nunca leram a Bíblia uma vez todinha. 85% de todos os crentes do Brasil nunca leram a Bíblia uma vez todinha. As pessoas pregam de coisas que elas não conhecem. As pessoas dão testemunho de coisas que elas não sabem. Entende? Então a gente tem vivido essa realidade muito lamentável no nosso meio, no Brasil, de hoje em dia, né? Em que pessoas falam de um Deus que não conhecem, não tem certeza, não tem convicção. Aí a gente tem a pregação do Evangelho xoxo, miúdo, pobre e fraco, que não traz libertação ao pecador, que não traz clareza ao ímpio, ao incrédulo, que não traz certeza, convicção para aqueles que se convertem ao Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela tem que estar na nossa boca desse jeito. Eu não me envergonho do Evangelho. O que Paulo está dizendo? O Evangelho para mim não é um defeito, não é algo que eu tenha vergonha dele, não é algo que eu escondo, é algo que eu exponho, é algo que eu coloco, que eu expresso, é algo que eu demonstro, é algo que eu coloco para fora, que eu mostro para todo mundo, para que as pessoas saibam quem eu sou e o que eu prego e o que eu tenho. Ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Paulo, é o poder de Deus. A palavra de Deus, como diz o escritor aos Hebreus, ela é mais eficaz do que uma espada afiada de 2 gumes, sendo ela apta para discernir os pensamentos do coração do homem e ir até a divisão da alma e do espírito. Olha só, o poder da palavra de Deus. Irmãos, se nós não tivermos consciência disso, do poder da palavra de Deus, então eu não sei o que nós estamos fazendo na igreja, né? O Lucas Guerra, nós estamos com 2 Lucas aí agora em sala de aula, né? Lucas Caldas e Lucas Guerra. Por isso está cada dia mais difícil de ganhar uma alma para Cristo.
Muitos não vivem o verdadeiro evangelho. É verdade. Na verdade, ô Lucas Guerra, o evangelho que a gente prega para o pecador, ele é muito tímido. É um evangelho tímido. É um evangelho vergonhoso. É um evangelho disfarçado. É um evangelho muito apequenado, pobre. Né? É o evangelho que eu preciso de cobertura espiritual do outro para a minha vida. Eu próprio não tenho intimidade com Deus, não tenho conhecimento da palavra de Deus, para que eu mesmo viva essa cobertura pessoalmente, individualmente da parte de Deus. Eu preciso da cobertura espiritual do outro. Eu preciso da proteção do outro. Ai. Não dá para entender esse tipo de evangelho. Não dá. Evangelho pobre, miúdo, apequenado, insosso, sem gosto, sem tempero, sem poder, sem manifestação da graça de Deus. Precisamos mudar essa realidade. Precisamos pregar com mais ousadia, com mais certeza, com convicção. Criar no coração das pessoas a certeza do Evangelho. Não perca a oportunidade quando você tiver que pregar a palavra de Deus. Peça a Deus, Senhor, me dá convicção, me dá certeza, me dá autoridade para pregar a essas pessoas e eles entenderem a tua palavra e compreenderem que a palavra de Deus é o poder de Deus aqui nesta terra. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos lá. Temos aí 12 minutos ainda. Estamos no Zoom. Estamos no Facebook também, onde nós gravamos a nossa live. Deixamos salvo depois. Estamos estudando demonologia. Temos a apostila em mãos. Quem quiser estudar conosco, estiver no Facebook, pode nos chamar aí depois pessoalmente. Todas as quartas-feiras, das 18 às 19h30, estamos aqui estudando. Vamos lá, letra E. A origem de Satanás. Uma análise de Isaías 14 e Ezequiel 28. Né? Hoje, nesses 12 minutos que a gente tem, nós só vamos ler Isaías 14. Vamos ler, mas não vai dar para explicar. Tá? Não vai dar para explicar, tá bom? Eu vou pegar a minha Bíblia aqui agora, a Bíblia que eu tenho já bem marcadinha, tudo bonitinha já, nessas questões. Deixa eu ver se essa Bíblia aqui tem também aqui marcado esses contextos todos, para a gente fazer uma leitura um pouco mais aprofundada. Abra aí Isaías 14, para mim. Abra aí. Isaías capítulo número 14. Deixa eu ver aqui. Isso. Abra Isaías 13, e a gente vai ler aí até o capítulo 14. A gente só vai fazer a leitura hoje, só. Eu gostaria de fazer uma leitura de reconhecimento, Isaías 13 e 14, para na aula que vem a gente vai explicar. Eu vou explicar aqui para vocês por que eu quero ler com vocês Isaías 13 e 14. Porque esse capítulo normalmente é usado para defender a queda de Satanás. A minha proposta aqui é defender que aqui a gente não tem queda de Satanás. Em Isaías 14 não está Satanás. Não está. E eu vou contextualizar isso com vocês na aula que vem, na quarta-feira que vem. Eu só quero ler com vocês e fazer um reconhecimento do texto para vocês perceberem que às vezes no texto existem algumas dicas de interpretação que a gente não percebe. E a gente acredita no que as pessoas dizem sem que a gente faça a leitura do texto de maneira correta. Então, na minha crença, na minha tese, o meu entendimento é que Isaías 14 não tem Satanás. Tá? Não tem, mas eu preciso contextualizar com o capítulo 13 e o 14 para explicar para vocês o porquê que não existe Satanás aí, tá bom? Abra aí a sua Bíblia em Lucas 13, abra aí. O Eduardo, leia para a gente aí, Lucas 13 não, Isaías 13, versículo 1 em diante. Isaías 13, versículo 1 em diante. Leia para nós. Isaías 13. Versículo 1 em diante. Peraí, que tá uma barulhinha aqui. Abre os demais irmãos também, eu gostaria que vocês abrissem, porque tem uma palavrinha no capítulo 13, do versículo 1 em diante, que eu gostaria que
todos vocês me dissessem qual é a palavra que aparece no capítulo 13, versículo 1. Lê na sua tradução, Eduardo. Sentença contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Segura aí, Eduardo. Vamos lá. Ô Lucas Caldas, como é que tá na sua Bíblia? A minha, pastor David, tá, a epígrafe tá assim, profecia contra a Babilônia. Versículo 1. Tá dizendo assim, esta é a mensagem a respeito da Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Ó, do Eduardo está sentença, na do Lucas, na NTLH está mensagem. Vamos lá. O Lucas Guerra, E no meu, pastor, pode falar, mano, assim. na minha aqui tá peso. Peso, na minha também está peso, Da sentença, Babilônia, viu Isaías, filho de Amós. isso, peso, sentença, mensagem. Como é que tá aí nos demais irmãos? Lucas Guerra, Fabiana, Adriana, como é que tá aí? O meu tá peso, pastor. Peso. Mãe Adriana, como é que tá aí? Peso. Peso. Fabiana, Igual, pastor. peso também. Você vê, ó. As Bíblias que trazem peso, a maioria delas são a corrigida. A corrigida vai trazer peso. Aí acho que é do Eduardo aí, está sentença, né? Sentença. Quer ver? Deixa eu ver aqui na King James como é que tá. Na minha também está peso. É importante vocês prestarem atenção nessa palavra, porque a palavra peso ou sentença aí, ela vai repetir-se lá no capítulo 14. Ela vai aparecer de novo e ela precisa ser estudada, contextualizada, porque o que é peso? O que é sentença? O que é mensagem? O que é advertência? Na King James vai estar advertência. Por quê? Porque essa advertência está sendo dita para quem? Para o rei da Babilônia. Rei da Babilônia. Agora veja bem, ó. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado. Levantai a voz para eles e acenai-lhes com a mão, para que entre pela porta dos príncipes. Eu dei ordens aos meus santificados, sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo, a voz do reboliço de reinos e de nações já congregadas. Então grifa a expressão aí na sua Bíblia, no versículo 4, ó. Já se ouve a voz do reboliço de reinos e de nações já congregadas. Então aqui, se você tem uma sentença para o rei da Babilônia, o contexto tem a ver com o rei da Babilônia e as nações, né, que se levantarão contra ele. Olha lá, versículo de número 5. Já vem de outra terra, já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor, os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem o Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. Versículo 8. E assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente, cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor vem horrendo com furor e ira ardente para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus, ó, grifa na sua Bíblia aí, porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Aqui você tem uma linguagem figurada, falando de estrelas, astros, brilhar, luz, que tem a ver com a visão idolátrica de que esses astros eram deuses. Ou seja, quando é que um deus astronômico, ele já não presta para nada? Quando ele cai, quando ele não brilha mais, quando ele já não resplandece mais a sua luz. Por quê? Porque um astro, o sol é um deus.
A lua é um deus na visão babilônica. Na visão babilônica, Saturno, Urano, Netuno são deuses. Quando eles se escurecem, quando eles não dão mais a sua luz, é porque essa divindade se apagou. Essa divindade desapareceu, ela morreu. Então, o autor, Isaías, está usando uma linguagem figurada, comparando esses astros ao próprio rei da Babilônia, que se autodenominava um deus dentro da Babilônia. Certo? Então veja bem, versículo de número 11. E visitarei sobre o mundo a maldade sobre os ímpios, a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Olha só, soberba dos tiranos, atrevidos, abaterei. Veja bem, o título da sua Bíblia diz aí, a ruína do rei da Babilônia, ou abatimento do rei da Babilônia, sentença pregada contra o rei da Babilônia. Então, não tem lógica Deus dizer, né, que eu farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos, sem pensar na tirania do rei da Babilônia. Lembre-se de quem foi o rei da Babilônia, né? Versículo 12. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Quando é que um homem ele é raro? Quando o homem ele é mais caro do que o ouro de Ofir? Quando ele não existe mais. Quando os homens são mortos. Quando os soldados de um país são mortos e já não existe mais homem para poder se relacionar com as mulheres e trazerem descendência para aquela nação. Né? Ou seja, o homem, quando ele não está presente em uma nação, tem países, por exemplo, que os países estão morrendo. Por quê? Porque os homens estão morrendo e só tem mulher. E alguns países estão clamando por outros países para mandar homem para lá. Porque sem homem, a nação morre. Então, aqui quando a Bíblia diz que o homem será mais raro do que o ouro do Ofir, está dizendo o quê? Que o homem vai desaparecer porque eles serão mortos na guerra. A guerra vai acontecer, eles vão morrer e as mulheres ficarão sozinhas. E a nação vai morrer. Ela vai deixar de existir. Versículo 13. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar por causa do furor do Senhor dos exércitos, por causa do dia da ira, o dia da sua ardente ira. Então, essa expressão ira, furor do Senhor, o dia da ira tem a ver com o juízo de Deus contra o rei da Babilônia. Esteja atento, é muito interessante aí, tá? Versículo 14. E cada um será como a corça, que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Ou seja, porque aquele rei da Babilônia, que antes oprimia, que antes escravizava, não está mais lá. Então as corças, as ovelhas, ficaram soltas para voltarem para a sua terra, para voltar para o seu povo, porque já não tem mais quem os oprima, né? Versículo 15. Todo o que for achado será traspassado, e todo o que for apanhado cairá à espada. Isso falando do inimigo, né? E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, e as suas casas serão saqueadas, e a mulher de cada um violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos. Quem são os medos? Os medos são os parceiros dos persas que vão derrubar a Babilônia. Lembra lá o do Mene Tekel Parsim na parede? Quando o rei ficou lá desesperado, né? E ele mandou chamar os magos para poder trazer a pessoas que pudessem dar a interpretação do que estava escrito na parede lá, né? Ou seja, Mene Tekel Parsim, ele está preocupado, está com medo. Por quê? Porque ele não sabe o que é aquilo. Mas Daniel é chamado. E ele traz lá, rei, o seu pai pecou, você deveria ter seguido o exemplo dele de não pecar de novo, tal. E Daniel vai dar pesado fosse na balança e achado em falta. Naquela mesma noite, segundo os historiadores, os medos e os persas entraram na Babilônia e derrubaram a Babilônia. Ou seja, os medos aqui, os medos que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos despedaçarão os jovens,
e não se compadecerão do fruto do ventre. Ou seja, porque eles vão rasgar as barrigas das vossas mulheres, vão arrancar as crianças lá de dentro para matá-las. Isso falando dos medos, né? E o seu olho não poupará os seus filhos, aos seus olhos não poupará os seus filhos. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transformou, ou seja, queimou, matou, destruiu. Falando do juízo contra a Babilônia. Nunca mais será habitada, nem será reedificada, de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e a sua casa se encherá de horríveis animais. Ou seja, as casas que antes eram habitadas por pessoas, agora serão habitadas por animais, por bestas, por feras, porque não existe mais morador naquela cidade, aquela grande cidade, que os seus jardins foram as 7 maravilhas do mundo na época, agora está desolada, está destruída, está totalmente vencida pelos medos e pelos persas. E diz ainda, e ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali, e as feras que uivam gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Falando do quê? Do juízo de Deus contra a Babilônia. Por que eu li esse capítulo 13? Porque eu quero que agora vocês leiam o 14 e vocês tentem achar Satanás no capítulo 14, a parte do contexto do capítulo 13. Por quê? Porque vão dizer lá, né, no capítulo 14, no versículo de número 12, está escrito: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosses lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Em teu coração dizias: subirei ao céu e habitarei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do norte farei o meu trono. Ou seja, esse texto de Isaías 14 normalmente é usado para falar que ele está falando sobre Satanás. Eu quero que vocês leiam durante a semana o capítulo 14 e tentem entender o capítulo 14 a parte do capítulo de número 13. Tanto é verdade que na minha Bíblia não traz nem título no capítulo 14, mostrando que é continuação do capítulo 13. Então a gente vai fazer essa leitura na semana que vem, vamos fazer a interpretação desse texto e vamos entender por que as pessoas entendem que Satanás está aqui, e vamos ver se de fato ela está aqui, se ele está de fato aqui no capítulo de número 14, tá bom? Então vamos lá, estamos concluindo agora a nossa aula. Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco hoje, os irmãos que estiveram conosco aí no Facebook, Pastor Diego, os demais irmãos aí que estiveram conosco, foi uma alegria estar com vocês. Quarta-feira que vem estamos de volta, se quiserem estar conosco. Deixa eu concluir aqui no Facebook para falar com vocês aqui agora.